Agora na Interativa, se liga com Matheus Ribeiro. Interativa. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Se Liga nessa manhã de sabadão, programa que hoje estreia um novo horário e um novo formato. O que permanece o mesmo, hein? O nosso jeito diferente, próprio, bem-humorado, crítico de comentar as principais notícias da semana. E é claro que eu não estou sozinho, nossa bancada está aqui posicionada. Pode dividir a tela aí pra gente. Maria Tereza, TT Ribeiro, Rimene Amaral, todos conectados. Rimene Amaral diretamente de Nova Veneza. Olha, o programa está com novidades, mas a nossa essência permanece a mesma, né, Rimene? Bom dia para vocês, permanece a mesma, da mesma forma, cada dia mais inteligente, trazendo informações, é claro, informações verdadeiras, que é aquilo que a gente precisa, né? E levando humor, porque sábado de manhã a gente precisa trazer para todos os ouvintes, é isso, humor, boa informação e na medida do possível a gente está junto para que você tenha um sábado um pouquinho mais agradável, pelo menos na parte da manhã. Vamos lá? Com toda certeza, vamos lá. Maria Tereza, meu amor, bom dia para você, jornada nova aqui no nosso Se Liga. Bom dia, Matheus, estou gravando do meu escritório, tá certo? Por isso o cenário tão diferente, né? E acho que vai ser bom esse novo formato, a gente vai poder fazer umas coisas bem legais. Eu tô animada, animada. Sempre com obras de arte ali, ilustrando o ambiente, para a gente bater esse papo bom aqui no nosso Se Liga. E também TT Ribeiro diretamente. O Rimene disse que está parecendo uma galeria, TT. Um ambiente assim bem decorado, bem aprazível. É o quarto do menino? Oi, gente, bom dia. Não, isso aqui é o meu escritório. Nossa Senhora, agora eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico Não, tem que ficar feliz, porque tá bonito. Não, ali foram uns LPs. Aqui, ó, foram uns LPs que eu ganhei, aí não era nada que eu gostava, eu pensei, não, vou pensar em fazer uma decoração, aí fiz aquelas decorações com LP e papelão, enfim, essas coisas todas de reaproveitar. Vai ser bacana esse novo horário, esse novo momento. Acabei de sair agora do Falando Sério, e aí agora é um momento bem tranquilo. E aí eu vou avisar, como sempre, né, Matheus? A gente está em casa sábado, os meninos estão ali, então vocês vão ouvir, de repente, uns mamãe, enfim, dentro de casa, para sua casa. Mas olha, a TT postou uma coisa que eu achei muito legal esses dias, que foi um lambe-lambe que você mesma fez, né, em casa. E eu vi ali todo o trabalho que você teve, você comentou até de uma importância terapêutica, né, que a gente tem ao cuidar de casa. Conta pra gente aí dessa experiência. Ai, Matheus, é muito bom. Na verdade, eu já estava com esse negócio assim. Eu gosto muito de fazer as coisas, de botar a mão na massa, furar a parede, pregar as coisas, construir as coisas. Meu marido também gosta. E aí falei para ele, cara, eu acho que eu vou comprar umas tintas e vou fazer. O bacana é que assim, eu já chego e falo, olha, o nosso quarto vai ser verde, ali vai ser tal. Ele só fica assim, tá bom, tudo bem, vai ficar bonito, confio no seu bom gosto. Então assim, ele me dá essa carta branca, mas é claro que muitas vezes eu pergunto, olha, você acha que eu coloco um rosa, choque aqui, brincadeira? E aí, a sala de jantar aqui, eu já tinha feito uma parte e tinha comprado lambe-lambe, né, que é uma técnica antiga, é a técnica dos outdoors. E aí eu comprei um lambe-lambe e colei na parede de entrada, né, daquele lado do apartamento. E é terapêutico para mim, Matheus, pintar a parede, decorar, fazer coisas que eu gosto de fazer, decorar minha casa com coisas que eu faço, mas é uma coisa minha mesmo, coisa de pedagoga também, né? Adorei. Agora, assim, eu não trouxe esse assunto à toa, MT, vou passar a palavra para você agora, mas daqui a pouquinho eu tenho uma novidade, talvez já não seja tão novidade mais assim, nessa manhã de sábado, mas diga lá, MT. Eu sou um desastre com trabalhos manuais. Na minha casa é proibido eu me aproximar de tesoura, estilete, faca, cola, porque todas as vezes que eu tentei fazer alguma coisa eu colei os dedos. Então, sabe aquelas coisas mais absurdas possíveis? Estilete lá em casa é escondido de mim. Tesoura, essas arma branca grave, porque né? toda vez que eu mexo eu corto minha mão. Eu corto um pedaço do dedo, é uma coisa pavorosa. Então eu não tenho nenhum prazer nisso. Eu gosto de planejar, entendeu? E o Matheus sabe tão bem quanto eu
eu tenho, por exemplo, uma pessoa que pendura quadros para mim, que é milimétrico, tá certo? Então eu vou lá, ponho à disposição dos quadros e ele pendura milimetricamente. Se você puser uma furadeira na minha mão, eu vou parar no apartamento vizinho tranquilamente, né? Então, isso não me relaxa. Nossa, ô MT, se você vier aqui, eu já vou te avisar, quando vocês vierem aqui pra gente fazer o nosso café, o nosso almoço, ou o nosso jantar, alguma coisa assim, já vou te avisar que tem um quadro bem na entrada, assim, que ele tá milimetricamente fora do prumo, tá? Mas depois que eu terminei eu juro que eu medi tudo, MT, tudo. Aí depois que eu terminei de colocar, pensa, quem eu lembrei? Da MT, eu falei assim, gente, a MT entrar aqui, ela vai ver. Olha só, tá milimetricamente, tá um pouco a mais. Mas enfim. Eu vou notar. Não, mas acho que um dos pontos fortes da minha amizade com a Maria Tereza tem a ver com esse toque, né? Porque assim, a gente chama de toque para não ser assim grosseiro e chamar de paranoia, né? Porque assim, a gente é milimétrico mesmo. A nossa penduração, o nosso penduramento de quadro, né, MT? É um processo assim, olha, ISO 9001, né? Precisa até de certificação do Inmetro. Por falar em toque, ontem eu estava fazendo uma coisa e me lembrei que eu comecei a fazer isso lá na pré-adolescência e faço até hoje, que é escrever no ar com o dedo e vir apagar com a mão. E eu postei isso no Facebook ontem e é impressionante a quantidade de gente que faz isso. Não, mas sabe o que eu lembrei, né? Daquele banco que o povo fazia assim na propaganda. Não, mas eu já antes dessa logomarca do banco existir, eu já escrevia no ar ou na perna, ou em algum lugar, e passo a mão depois para apagar. E eu postei isso ontem. Apagar? Incrivelmente precisa. Aí a parte do toque. Eu preciso apagar. Rimé, não dá ideia para mim não, Rimé, por favor. Dá ideia. Eu passo a noite hoje escrevendo e apagando no ar. Dá ideia não, Rimé. Então eu vou escrever aqui agora assim, ó. Tô voltando. Porque eu falei de casa justamente por isso. Nós estamos aqui entre amigos e quero contar essa novidade para você, amigo ouvinte, amigo telespectador que acompanha o Se Liga agora pelos 94.9 da Interativa e também pelo nosso canal no YouTube. Com muita alegria, com muita felicidade, com o peito transbordando de bons sentimentos, eu estou voltando para minha amada Goiânia, depois de 1 ano e meio aqui em Brasília, de viver uma experiência que foi muito bacana, que foi muito legal, que foi transformadora aqui na capital do país. Eu quero reunir esse aprendizado agora e voltar para minha terra, voltar para minha gente, para voltar a fazer jornalismo, para voltar a conversar com as pessoas, para voltar a participar da sociedade, dos projetos sociais que eu sempre tanto gostei, para rever os meus amigos e para rever vocês que estão aqui conectados comigo também. E a nossa bancada, se prepare, porque eu vou ter que fazer mudança e eu vou pedir ajuda para todo mundo, vocês por favor providenciem terceira dose, porque tem muito quadro para pregar, tem muito lambe-lambe para colar, tá? Tem muita palavrinha para escrever no ar, viu, MT? Aqui, ó. Dos quadros eu cuido, pode deixar. Tá, se for para pregar lambe-lambe, pronto. Você cuida do vinho, do petisco, tá? Do almoço, do jantar, e a gente vai pintar as paredes, a gente arrasa no negócio. Mas é engraçado como esse processo de mudança, né? E assim, eu, pelo que nós já construímos de amizade um com o outro, vejo isso presente na vida de cada um. Todos nós precisamos, de uma forma ou de outra, estabelecer algum tipo de mudança. Eu sou aquele inquieto que precisa sempre de um desafio, que precisa de uma coisa que traga um sentimento ali de transformação. Onde vocês identificam isso aí na vida de vocês, essa coisa da inquietude que nos move também? Matheus, olha só, na sua idade, eu era meio assim. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, eu ia para um trabalho, na hora do almoço eu almoçava correndo, ia para outro trabalho, voltava no fim da tarde, ia para o terceiro trabalho, que era televisão, à noite chegava em casa à meia-noite. Isso todos os dias e 2 finais de semana por semana. Eu estava assim até 2019. Por mês, isso. Eu estava assim até 2019, quando eu comecei a ter crise de ansiedade.
Com a pandemia, com essa história da gente ter que ficar restringido, eu digo a você que eu melhorei muito. Melhorei e mudei. Não só mudei da forma externa, de ficar um pouco mais tranquilo, mas eu mudei também de pensar diferente. De saber que a vida não é isso aqui que a gente está fazendo, correndo e ter que fazer tudo para amanhã estar tudo pronto. Sabe aquela coisa, o que deu para fazer deu, o que não deu para fazer a gente faz amanhã? É isso, então eu fiquei mais tranquilo. A minha terapia hoje é ler, escrever, fazer o trabalho normalmente no dia a dia, o que a gente pode fazer via internet, o que a gente pode fazer por telefone, desenvolvendo, ótimo. O que a gente não pode fazer ainda, esperar a hora. Antes da primeira dose ler, da escrever vacina, e colher amora, né? Ler, escrever, colher amora, tomar vinho e assistir série. Para mim, essas são as... E fotografar, né? Isso é o que eu faço no dia a dia quando eu não estou trabalhando. E isso foi uma descoberta muito boa, porque isso para mim é uma terapia, isso virou uma terapia legal. Antes da primeira dose, eu sequer saía na porta da rua. Eu fiquei muito tempo trancado dentro de casa, mesmo porque eu estava com a minha mãe, que é grupo de risco, aquela coisa toda que eu não podia deixar. Então eu vim até para dar uma força. E nós nos escoramos um no outro para poder passar esses quase dois anos até conseguir tomar a segunda dose e ficar um pouco mais tranquilo, já esperando a terceira. Mas é isso, muda para muita gente. Mudou para mim e eu acho que muda para todo mundo. E quando você chegar na minha idade, acredito que essa inquietude vai mudar um pouquinho também, vai acalmar um pouco. Não, mas assim, eu nem falo da inquietude nessa questão da ansiedade, de não parar, mas talvez de buscar novos ciclos na vida, que eu acho que foi muito o que aconteceu, né? Você estava vivendo uma fase ali que era importante para você, essa coisa do trabalho árduo, não só uma carreira você já tem formado há muito tempo, um jornalista renomado, mas de manter esse pique profissional, e aí você entendeu, falou, não, pera lá, agora eu vou direcionar a minha vida, os meus dias, para ter momentos mais tranquilos. Mas diga lá, MT. Eu sou inquieta por natureza. Eu nasci inquieta, eu sou inquieta por natureza. O pessoal reclama... Rimene e TT, façam cara de surpresa. O pessoal reclama de mim porque eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Tá certo? Meu pique é esse. Eu faço isso, sei lá, desde que eu nasci. Eu já passei por várias fases da minha vida, eu tenho 67 anos, né? Não, eu já entendi que esse é meu pique, entendeu? Que diminuir esse pique forçadamente apenas me irrita. Eu fico uma inquieta irritada. Então, não, meu pique é esse mesmo, sabe? Eu não consigo, por exemplo, deixar para amanhã. Também tem um pouco do vício da profissão, né? Eu trabalho com prazos, tá certo? Minha profissão é toda calcada em prazos, tá certo? Então, não, a inquietude me faz bem. A inquietude realmente me faz bem. E é muito engraçado porque agora eu tô com mania de ver palestra no YouTube. Pondé, enfim, né, desses Clóvis, esses filósofos. E aí eu faço isso jogando, entendeu? No celular, porque eu não dou conta de ficar olhando para a tela da televisão e só assistindo. Eu ouço com o ouvido, então com o dedo eu faço outra coisa. E cada um tem, né, seu marco, vamos dizer assim. Uma vez eu tentei fazer yoga, foi um desastre. Me deu uma crise de ansiedade, aquela coisa de você ficar quieta, entendeu? Aquilo foi me dando uma crise de ansiedade, Eu falei, eu vou morrer quieta aqui, sabe? Não tem possibilidade, não sou eu, Rimene, entendeu? Não sou eu. Colocar você para fazer yoga é o mesmo me chamar para uma festa esse vinho doce. Eu dou meia volta em 5 deve minutos. ser mais ou menos a mesma coisa. Eu passei mal, gente, eu comecei a passar mal, começou a me dar taquicardia, entendeu? Sabe? Não consigo, eu sou assim desde que eu me lembro por gente, eu sou uma pessoa que faz duas coisas ao mesmo tempo. Agora, TT, mãe, profissional, radialista, professora, de tédio não morre, né? Morre não, a gente morre de cansaço mesmo. mas eu já fiz muito mais, sabe? Ouvindo o Rimene falando, eu já fiz assessoria, além disso eu já fiz assessoria de imprensa, e é muita coisa. E aí eu também tive um início de burnout, tive uma crise de ansiedade, tive crise de pânico,
A depressão, eu trabalho com ela, já convivo com ela há anos, né? Isso aí não é segredo para ninguém. Eu abro isso tudo nas redes sociais, eu não tenho vergonha de falar, até porque numa sociedade como a nossa, em que o povo fala que depressão é falta de Deus, né? E a gente desconecta o biológico com justamente o que a gente vive, né? Então a gente acha que existem dois seres, o ser de Deus e o ser biológico. Não, a gente é único. E aí a gente é a gente é um monte de coisas. E não existe uma explicação teocêntrica para esse negócio, entendeu? É um monte de coisa, é um conjunto de coisas. E aí, o que eu faço, gente? Ultimamente, por causa da pandemia, mas essas crises, essas situações todas que eu tive que parar e reavaliar o que eu ia fazer da minha vida, há uns 2 anos e meio atrás eu tive um problema muito sério, a MT me auxiliou muito nesse momento, e aí eu tive que avaliar muito o que eu estava fazendo e eu precisei ficar com coisas muito chaves, assim, tipo, eu preciso aproveitar mais meus filhos, e era muito isso, eu saía de manhã de casa, voltava à noite, os meninos estavam sempre terceirizados, e aquilo me causava muito sofrimento. Tá tendo essa gritaria aqui, mas eu tô super bem, porque eu tô com eles, eu tô vendo que tá rolando as tretas, eu tô vendo que tá rolando os bafão, mas eu tô fazendo parte da situação, né? Então, isso me angustiava muito. Então, eu consegui dar uma organizada, diminuir as minhas atividades, mas eu ainda sou muito inquieta. Eu ainda preciso silenciar muito. Então, a terapia me ajuda, o mindfulness ajuda, até yoga me ajuda um pouco, às vezes, quando eu estou muito assim. Mas eu quero mostrar para vocês, isso aqui, ó, gente, é o lambi-lambi. Quem está acompanhando a gente pelo... Então, isso aqui é uma das folhas do lambi-lambi que eu colhei na parede. Eu comprei, e aí é tema de folhagem, então, assim, a louca das plantas. E uma das coisas que eu estou fazendo, enquanto eu estou assistindo aula, porque à noite eu faço faculdade de psicologia, justamente comecei a fazer psicologia para eu me entender. Só. Para eu me entender. E a partir daí, eu comecei a entender um monte de outras coisas. Enquanto eu estou fazendo terapia, enquanto eu estou fazendo psicologia, olha o que eu faço. Colorir. Eu vou pintando, né? Então, eu comprei lápis, aquarela, e vou fazendo. Então, esse aqui é esse aqui sem ver dureza, que é o que me acalma. E vou, por exemplo, assistindo aula nessa inquietude. Então, ao invés de eu ficar comendo, ao invés de eu ficar cutucando, tem psoríase, aí ontem eu estava criando bolinhas, ou eu estou pintando, ou eu estou criando, ou eu estou colando. Então, essa é uma forma de trabalhar a minha ansiedade na criatividade. Tem gente que faz crochê, tem gente que fica rabiscando. Eu conheço uma galera que, enquanto está falando, tem gente que fica escrevendo no ar, apagando. Né? Toma vinho. Toma vinho, apagando. Enfim, são vários caminhos. Meus amigos, peço 1 minuto a vocês, porque agora o Se Liga precisa fazer um intervalo rapidinho. Você nos acompanha pelos 94.9 da Interativa e também nas nossas redes sociais no youtube.com/Mateus Ribeiro TV. Daqui a pouquinho, eu, Rimene, Maria Tereza e Tete Ribeiro estamos de volta com o seu compromisso de todos os sábados. Se liga agora em novo horário, das 8 às 9 da manhã. Até já! Se liga! Interativa com Mateus Ribeiro. Interativa com Mateus Ribeiro. É isso aí, se liga de volta pelos 94.9 da Interativa e também aqui pelo youtube.com/Mateus Ribeiro TV. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o nosso programa, para quem não abre mão de ficar bem informado, informação, debate, opinião, sempre com bom humor aqui no Se Liga, o seu compromisso de todas as manhãs. Agora, Maria Tereza, eu fiquei sabendo essa semana aí que, já que na edição passada do Se Liga a gente falou aí da questão do cigarro e tudo mais, e a gente debateu isso, agora eu fiquei sabendo que você fuma como um ato político. Como é que é essa história? Não, é porque deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas falam demais, né? Assim, então eu tenho um monte de defeito, naturalmente. Todos dos defeitos que eu não recomendo para ninguém é que a questão de eu fumar é um vício que eu trago da juventude, de quando o cigarro não tinha. Talvez, Tetê, uma das coisas que me acalme muito seja o cigarro.
sabe? Assim, um bom cigarro fumado me desliga, entendeu? De muita coisa. Mas aí, como as pessoas criticam muito, porque nós estamos nos tempos do politicamente correto, né? Então, eu postei, que alguém me viu fumando no Se Liga e disse, eu postei o seguinte, para quem perguntou se eu fumo no Se Liga de hoje, eu fumo em homenagem a Caipora e Curupira. Fumo para não nos esquecermos desses seres que nos ensinaram a proteger as matas. Meu fumo é político. Já que tudo atualmente é justificado, né, porque o político, o lugar da fala e etc, 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 eu falei, mas está errado, viu, gente? Fumar é uma bobagem. Não comecem, porque depois vocês não terminam. Eu parei 2 vezes e as 2 vezes foram horríveis. Eu me senti outra pessoa e etc e tal. Então não comecem, sabe? Porque não é legal, não é bacana, tá? Mas vinho também, eu tomo vinho por uma questão política, porque as pessoas pegam no meu pé demais e acham que é brincadeira, mas não, porque é uma questão política também. Bíblica. Como diz MT... É bíblica? É, uai. Isso! É bíblico. E como diz MT, um bom vinho tomado me acalma muito. Mesmo porque é o seguinte, eu penso também na resistência. Pensa para você ver. O vinho tem quem poda a parreira, quem colhe a parreira, o sommelier que faz algo. Eu tenho que ajudar a manter o trabalho desse povo, de alguma forma. Eu acho que com o trabalho de formiguinha que eu faço a minha parte no universo. É isso. Olha, eu também gosto muito de vinho, muito mesmo, assim, mas aí deixa eu defender uma outra categoria, o pessoal que escreve livros, assim, eu amo comprar livros, amo cheirar livro, amo ler os livros, rabiscar o livro, ficar com o livro ali pertinho de mim, até eu terminar de ler, aí eu coloco aqui na prateleira de livros lidos, ali tem os livros que eu ainda preciso ler enquanto a pessoa me chama de mãe, mas assim, precisamos defender os autores, as editoras, então leitura eu leio porque eu sou como um ato de resistência. Então, a leitura, para mim, é um ato de resistência. Né? E gente, você tem o pecado mais puritano da mesa do Se Liga. Que eu vou falar da minha gula, a MT tá falando do cigarro, o outro tá falando do vinho. Você tá na leitura, MT. Me ajuda com esse pecado. Mas num país em que educação, o povo fala que ser educado, de que leitura, que livro tem que ter mais figura e menos texto, ler é um negócio que as pessoas falam que ela lê, tô vendo tudo, entendeu? Não, a minha gula também é um ato político, entendeu? Em nome, viu, Rimene, aí de todo o mercado, produtor, das cozinheiras, dos amarradores de pamonha. Então, assim, estamos juntos aí nesse ato político. Mas por que eu trouxe... A gente vive por isso, a gente vive pela política. Não fosse assim, não viveríamos. A política está nas nossas veias. Não, e aí é muito engraçado, né? Porque assim, a gente tende muitas vezes nessa nossa contemporaneidade a confundir a política, que é algo que perpassa a existência de todos nós, né? Assim, obviamente que é uma brincadeira, isso que a MT falou, essa coisa do cigarro, é uma brincadeira o troço do vinho, é uma brincadeira o negócio da comida, né? Assim, é claro que todos nós temos bandeiras, temos ideais, temos percepções, mas a política perpassa a nossa vida. O que não faz parte das nossas vidas é a politicagem, né? A politicagem é que é restrita aos agentes políticos, a alguns governantes, a algumas pessoas que fazem parte ali de um clã de poder. E por que eu trago essa questão? Eu tive pensando muito esses dias em como, apesar de vivermos numa democracia, nosso processo político no Brasil, o nosso processo eleitoral, ele não é plenamente democrático, porque muitas vezes o cidadão comum, o cidadão trabalhador, que precisa ali suar a camisa, que precisa ralar de segunda a segunda para garantir comida na mesa, para garantir o sustento dos seus filhos, para conseguir pagar a prestação da casa, para conseguir abastecer o carro, ele não se vê envolvido, ele não se vê presente nesse processo político, nesse processo eleitoral. E aí eu queria trazer uma questão importante para vocês aqui da bancada, que é como isso afeta o exercício da cidadania no Brasil. Porque é evidente, a gente fala aí de questões que são muito estruturais durante o programa, comentando as nossas notícias. E uma dessas questões, claro, inegavelmente, a corrupção, é inegavelmente alguns meandros da política, que hoje é exercida por cidadãos muito privilegiados, por pessoas muito
selecionadas, digamos assim, para essa missão. E aí o cidadão comum, que exerce a sua cidadania no cotidiano, na sua vida, não se vê presente nesse processo. Vocês acham que isso é um dos gargalos da democracia no Brasil? Quem começa? Eu começo. Matheus, deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas normalmente entendem política, elas confundem política com partidos políticos, tá certo? E com toda essa... O Brasil vive uma situação estranha politicamente, né? Assim, tão complicada politicamente, e vai viver durante esse próximo ano ainda. Mas as pessoas confundem isso. Na verdade, eu não gosto de política. Gosta. Conversar com o outro é um ato político. Dizer que não gosta de política é um ato político. A ausência é um ato político. A presença é um ato político. Agora, o Brasil precisava entender um pouco mais. Ele precisava compreender um pouco melhor essa estrutura. E isso não depende de classe social, não depende de nível de conhecimento, depende de vontade. Entendeu? Porque está aí, porque está sendo dito para todo mundo. Você veja que nós aprendemos, hoje essa piada é corrente e ela é verdadeira. Não se sabe o nome dos jogadores da Seleção Brasileira de Futebol, mas se sabe o nome dos ministros do STF. E tem que saber. E tem que saber e tem que compreender. Talvez tenha que dar menos palpites sobre o que não compreende bem. Tá certo? Porque eu já fiz essa crítica e vou fazer de novo. Por exemplo, as pessoas... eu não concordo com o julgamento do ministro tal. Você não concorda com base em quê? Entendeu? Você tem algum conhecimento de direito para dizer que não concorda? Entendeu? É se informar melhor, é tentar se informar melhor. E hoje está tão facilitado, está tão na palma da mão o conhecimento, tá certo? As informações... Não estou falando de informação de WhatsApp, não, tá? Porque isso é uma das maiores birutices que eu conheço. Você tem canais, né? Você tem jornais importantes, você tem revistas importantes e com credibilidade que você alcança com um clique do celular. Então, é tão fácil de você saber qual é a notícia do dia, Checar você saber isso, né? qual é... Checar isso em outros canais de comunicação para saber se é verdade ou não, e tentar se informar, realmente tentar se informar antes de dizer, não, esse ministro aí, entendeu? Não concordo com ele. Não existe essa coisa de não concordar com o que você não compreende. É preciso compreender. Então, assim, política, a gente, agora, nesse momento, nós estamos fazendo política. Tá certo? Quando nós conversamos com o outro e brincamos entre nós, existe um ato político também. Então é preciso compreender que a ausência é uma forma de fazer política muito perigosa. Tá, mas aí... A relação... não, eu quero jogar a questão justamente para você, Rimene, colocando um ponto a mais. Maria Tereza falou aí de muitas vezes da incompreensão, né, que algumas pessoas têm em relação a processos, em relação ao modo de gestão que nós temos no país, ao nosso modo de governança. Isso mostra que só vontade de participar, só vontade de fazer também não adianta, né? Nós temos um processo que às vezes não é inclusivo, mas só vontade de estar ali, sem compreensão, sem entendimento, sem estudo, é igual a nada, né? A gente volta num ponto que a gente fala direto, que é a educação, né? Que a educação deveria ser mais ampliada. A política nossa, como ela é feita, ela deveria ser ensinada também nas escolas, principalmente nas escolas públicas, ou pelo menos nas escolas públicas, mas de uma forma imparcial. Explicar o que é a política, né? O que é a relação minha com o vizinho que mora no apartamento acima do meu, o que é a relação que eu tenho com o vizinho que mora no apartamento de frente, a relação que eu tenho com o cara que lava o carro quando eu peço, tudo isso é uma relação política, e esse tipo de relação política, ela exige conhecimento de ambas as partes, para que todos possam viver uma política democrática, né? A gente pode dizer isso. Eu acho que hoje ainda existe uma parte da sociedade que sabe que existem os seus direitos, mas que vive numa certa inércia. Acha que existe uma certa dificuldade, entre aspas, para poder chegar àquilo que se espera.
E não é assim. Eu já fui procurado muitas vezes por conta disso, porque quando eu vejo que uma coisa não está de acordo com aquilo que eu acredito que seja, eu vou atrás. Eu vou atrás e dou canseira mesmo, né? Às vezes até é uma coisa chata. E essa chatice é porque a gente quer fazer com que a política chegue até nós e que nós possamos fazer parte disso tudo usando aquilo como conhecimento, como as leis, as regras que a gente tem em sociedade para fazer com que aquilo valha. E é isso que a gente precisa fazer, é tomar esse partido para nós e tentar viver no mundo em sociedade usando todas essas regras que a política, que a democracia nos oferece. E é esse ponto que a gente tem falho. É isso que deveria ser ensinado dentro da sala de aula também. Não é mostrar ao aluno o que ele tem que fazer, é mostrar quais são as armas que existem e ensiná-lo a ir atrás daquilo que ele precisa para conseguir o que ele quer de uma forma ou de outra como um cidadão que vive numa sociedade democrática participando da política. TT, aí entrou na educação, né? Entrou, e aí nessa semana a gente viu aí a sabatina do André Mendonça, né? E que ele falou, inclusive na fala dele, ele comentou que a democracia não teve derramamento de sangue no Brasil. Mas que em outros países teve, né? Que é uma conquista da humanidade, mas que no Brasil não teve derramamento de sangue. E aí é complicado porque a gente sabe que existe uma pauta hoje que está interferindo na educação que fala o seguinte: não, a gente não vai falar ditadura militar mais, a gente vai falar Revolução de 64. E aí, Rimene, é uma coisa que me preocupa, MT, ouvintes, Matheus, é uma coisa que me preocupa, porque muitas vezes, né, por que eu falei que leitura é um ato de coragem? Porque as pessoas hoje, elas pegam uma frase do Nelson Mandela, que foi um cara fantástico. Alguém que é de extrema direita pega uma frase do Nelson Mandela e usa. Eu já vi gente de direita, extrema direita, usando frases do Mandela. Ou seja, não conhece, ou enfim, gente usando frases do Martin Luther King, pessoas usando frases da Simone de Beauvoir ou da Clarice Lispector, porque a frase é bonita, mas descontextualiza a autora e tem todo um contexto histórico. Voltando para a questão do André Mendonça, me preocupa porque na escola é um lugar da gente incentivar a curiosidade. Então, o ideal na escola, e isso está bem preconizado na Base Nacional Comum Curricular, é desenvolver essa criatividade. Então, assim, você chega com uma situação, o aluno te faz uma pergunta e você faz outra. Por quê? O que você acha? Vamos atrás? Vamos buscar informação? A curiosidade, a pesquisa. Então, a gente precisa ensinar a fazer ciência. Mas o que me preocupa é esse tipo de narrativa que está sendo passada aí. Ah, não, nossa democracia é massa, Brasil é paz e amor, aquela coisa. Mas não. Na própria sabatina, a gente teve lá o senador Fabiano Contarato, que falou assim, eu vou até ler, né? Abre aspas. 434 mortos, milhares de desaparecidos, 50 mil presos, 20 mil brasileiros torturados, 10 mil atingidos por processos e inquéritos, 8.350 indígenas mortos. O deputado federal Rubens Paiva, quando fez discurso em defesa ao presidente João Goulart, teve o mandato cassado, a casa foi invadida, foi preso, torturado até morrer. Nossa democracia, senhor André, também foi construída em cima de sangue, mortes e pessoas desaparecidas. É inaceitável negar a história, fecha aspas. E aí eu finalizo a minha fala aqui, Rimene. Infelizmente, eu fui conhecer a história de Vladimir Herzog, sabe quando? Na faculdade de jornalismo. Então, por quê? Porque a gente tinha, quando eu estava fazendo o Fundamental 1, hoje é conhecido como o Ensino Fundamental Anos Iniciais, a gente tinha o SPB e tinha Educação Moral e Cívica, mas não falava disso. A gente não tinha esse tipo de coisa. E agora, como é que vai ser? Então, sim, precisamos desenvolver isso dentro das escolas, mas também precisamos ficar atentos com o que está chegando dentro das escolas, porque os professores estão sendo amordaçados, os professores estão sendo cerceados no sentido de desenvolver esse senso crítico. Muitas vezes os alunos trazem as conversinhas de WhatsApp dos grupos da família e o professor vai e questiona, o professor é perseguido, muitas vezes ridicularizado em redes sociais. Então, sim, a gente está num momento muito complicado, em que nunca se foi tão imprescindível entender o que é um ato político, o que vem ser a política, que não é só partido, gente. Isso aqui é política. Isso que eu acabei de falar, política. Ter um pensamento crítico, né, TT? Isso é Exato, uma grande gente. política. E é por isso que o Se Liga está aqui, né? Para a gente falar das causas e não só das consequências. Porque às vezes a gente está ali imerso
naquele noticiário, né? E a gente só vê a consequência, né? Você só vê a cerejinha do bolo. E aqui, veja só, se o nosso debate não passa necessariamente por visão crítica da sociedade, por liberdades individuais, por questões que são muito necessárias para o nosso debate nesse Brasil de 2021. Se liga, precisa fazer mais um intervalo rapidinho, meus amigos. Daqui a pouco a gente está de volta aqui pelos 94.9 da Interativa e também pelo youtube.com/Mateus Ribeiro TV. Eu, Maria Tereza, Rimene TT, todos nós fazemos questão da sua companhia. Até já! Seu fim de semana bem informado. Se liga! Interativa. Se liga! Jornalismo e entretenimento na Interativa. É isso aí, meus amigos, o Se Liga tá de volta aqui pelos 94.9 da Interativa, estreando hoje um novo horário das 8 às 9 da manhã e você acompanha também o nosso programa com imagem pelo youtube.com/Mateus Ribeiro TV. O que permanece a mesma coisa, claro, é a nossa bancada. Aliás, bancada, dezembro chegou chegando, né? 2021 passou aí na velocidade 12 do CREL e da minha meta de emagrecer 10 quilos, né, da virada de 2020 para 2021, agora só falta 15, viu? Queria contar para vocês que agora só falta 15 aí para cumprir a meta que era de 10. Deu para cumprir as metas de 2021, gente? Como é que foi aí? Gente, Mateus, eu não fiz meta. 2021 foi um ano extremamente difícil, sabe? Eu acho difícil você ter feito meta em 2020 para 2021. Eu não sou muito de fazer meta, não, porque a vida vem e tira do lugar tudo mesmo, entendeu? Então eu deixo um pouco as coisas acontecerem. As metas são as minhas metas de vida mesmo, não tem outras, não tem grandes implicações. Para mim, o final do ano não tem grandes implicações. Agora, acho que 2020 foi um ano assustador, 2021 foi um ano que trouxe uma certa esperança para todos nós, porque nós temos um problema maior, né, que é a questão do coronavírus. E, em seguida, essa desigualdade social que ficou abissal e que não tem como a gente não se incomodar com ela. E me parece que 2021 está terminando nos deixando na mesma aflição, né? Porque agora tem uma nova variante, o erro de se ter deixado a África para trás, esse erro está completamente escancarado, tá certo? E nós vamos viver um ano de 2022, eu acho que ainda entre essa questão da pandemia, nós vamos ter um ano em que as discussões eleitorais vão ser, eu diria que animadíssimas, né? Até já estou arrumando meu guarda-roupa para ver os debates e tal, mas vai ser um ano muito importante para o Brasil, porque eu acho que a próxima eleição ela é importantíssima para o Brasil. Esses dias o Cristóvão Buarque, de quem eu gosto muito, em uma entrevista, disse que o Brasil saiu da crise para a decadência. E eu concordo com ele, inteiramente. Então eu acho que nessa altura, essa eleição de 2022 vai ser uma das mais importantes do Brasil, porque ela vai definir, tá certo? A gente não pode continuar com décadas perdidas, a gente não pode continuar andando para trás como nós estamos andando, tá certo? Nós estamos sempre retrocedendo. Então, assim, eu estou com mais expectativa do que com projeto. Em 2020 eu acabei não fazendo meta nenhuma, mesmo porque quando a gente viu a situação que a coisa começou, eu falei, deixa pra lá, o ano que vem a gente faz meta. E esse ano a meta era sobreviver e com a cabeça boa, não enlouquecer. Acho que eu consegui isso, né? Falta
pouco menos de um mês para acabar o ano, eu acho que eu consegui isso. Mas não é uma coisa para se falar beta, aquilo que eu estava falando no início, eu acho que já passei dessa fase de começar a querer cumprir todas as metas. Estou indo mais devagar, estou indo com mais lentidão. A gente espera que todas as metas possam ser cumpridas. Eu comungo, Matheus, da sua meta não cumprida também. Eu precisava emagrecer 6 quilos, agora só faltam 8. Eu vou tentar ver se o ano que vem eu consigo acabar 4 para no próximo perder outros 4. Mas eu não estou muito preocupado com isso também, não. Né? O pecado da vaidade ele já saiu de mim já faz tempo. A gente, quando começa a pensar de forma diferente, o que vale mais é o bem-estar. E eu jamais vou deixar de comer uma boa comida, tomar um bom vinho, porque é isso que me dá alegria, é isso que me traz a felicidade. Meta nenhuma vai me atropelar a fazer isso. Então, a minha meta o ano que vem é continuar bebendo e comendo bem. Depois eu vejo o resto do que vai ser. E é claro, uma das metas principais, igual a Maria Tereza falou, que é um ano importante politicamente para nós, é de termos de volta, pelo menos, aquilo que nós perdemos nesses últimos 3 anos, que o Brasil ficou, de verdade, à deriva. E aí, TT? Ai, gente, eu tô também com vocês, né? Eu não fiz meta, não. Viver um dia de cada vez, né? A ideia era ficar mais em casa, focar mais nos meus filhos. Interessante, eu anotei aqui, no fim de 2020, algumas metas, na verdade, que eu queria, mas não para o ano de 2021, que eu queria trabalhar na terapia. Então, foram essas aqui, né? Ver meus filhos crescerem, acompanhar histórias, participar e, quando estiver com eles, 100% de atenção. Pra vocês terem ideia que, às vezes, eu falo que o menino deixa a mãe quase doida, mas a gente não vive sem os meninos, a gente ama os meninos. Então, eu acredito que seja, visualizando isso, é a questão de ficar mais com eles mesmo, fazer parte da vida deles, né? Realmente, sair de manhã para trabalhar e voltar à noite era algo que me deixava muito, muito ansiosa e muito chateada, né? E eu tive que fazer escolhas, né? As escolhas, elas estão aí. Esse ano também, né? A gente vai ter um Natal com uma pessoa a menos, né? A partida da minha mãe foi algo que ninguém esperava, até porque eu pegava muito no pé dela para ela não aglomerar, porque adorava um rastapé, adorava um pagode. E eu falava, mãe, você não pode pegar essa Covid, mãe, eu tentei manter ela aqui, mas ela não quis, enfim, tem que dar liberdade a ela. Mas era o ano dela aí, então a gente precisa ressignificar novamente. Então, hoje, o que eu penso para dezembro é fazer o que eu sempre fiz depois que eu tive os meus filhos, né? Aí a gente faz, gente, a noite da pipoca do filme de Natal, sabe? Aconteceu no Natal 1, 2, 3, 25, Esqueceram de Mim 40, porque já tá no 7, viu, gente? Não sei se vocês sabem, mas tem o Esqueceram de Mim 7. Não é com Macaulay Culkin, mas com outros atores estão fazendo. Tá inclusive na Disney Plus, assistir com os meninos. Então, assim, eu vou viver esse Natal ressignificando, porque eu tenho 2 crianças em casa, né? E o ano foi de sobrevivência. Nem todos estão juntos, como estivemos no Natal passado, mas a gente precisa continuar, precisamos continuar a nossa caminhada, né? E é isso. Eu não fiz planos, e acho que como eu não fiz planos, tá ótimo. Eu tô chegando super bem no fim do ano, e é isso. Tem uma meta que eu queria, já faz uns 3 anos que eu queria cumprir. Mas devido ao ano que vem ser ano eleitoral, a meta era não criar treta em redes sociais. Eu acho que vai ficar para 2023, porque o ano que vem é bem difícil de não fazer treta. Dá não. Ninguém dá conta, gente, não. Mas treta em rede social é um trem assim, você não precisa Eu vou contrariar todo mundo. Eu não dou conta de fugir da treta, o MT. Você também não, né? Não, eu vou contrariar vocês. Primeiro, beijinho no ombro porque eu emagreci tudo que eu queria emagrecer, tá? Então eu tô super em ordem. Eu não posso emagrecer mais, meta, TT, né? Porque com 67 anos você vira uma uva passa se você fica magra demais, né? Aí, deixa eu ver. Eu emagreci o que eu queria emagrecer, tá tudo bem nessa área. Sei lá, sabe, assim, eu vivi novo. Bem. O escritório novo, um pessoal muito legal trabalhando comigo, sabe? Fora a Nova Sociedade com a Cacá, né? A Isabela e a
e a Vitória, que foram pessoas que se juntaram a nós e que são excelentes. Enfim, trabalhando como sempre. Eu não tenho mais criança em casa, então esse ano o Natal não vai ser dia 24, porque eu não me disponho a entrar naquela loucura de disputar a agenda com a sogra, da irmã, da tia, da avó. Então vai ser no outro dia. Enfim, sei, tá bem, tá tudo bem. Mas Tá vai tudo ter dentro da treta o ano que vem, normalidade. né? Ai, gente, mas Vai ter treta? Deixa eu te falar uma coisa, se tem uma coisa que eu deixei de fazer foi discutir no Instagram. Eu não tenho as outras redes sociais, eu só tenho Instagram. gente, mas E isso eu falo pro Matheus e o Matheus sabe disso. Eu não tenho disposição para discutir em rede social. Não tenho. Às vezes eu respondo, mas muito mais para dar uma informação ou complementar uma informação. ou para Mas eu contar um já desaforo tive- antes de bloquear. Antes de bloquear. A gente Eu conta um bloqueio. desaforo antes de bloquear também, não vem com essa porque eu não. bloqueio. Eu O povo bloqueio. hoje nesse Então, assim, programa, desculpa te interromper, mas o povo hoje nesse programa, não sei se é o novo formato, se é o novo horário, se está mais cedinho, o povo está muito puritano. Maria Tereza está falando que antes de bloquear, ela manda uma informação. A TT está falando que o ato político dela dos pecados é ler. Então esse povo está muito puritano hoje. A gente conta um desaforo antes de bloquear, MP. Eu aprendi, foi contigo. Tá, mas eu não discuto. A coisa era se havia discussão. O que discussão implica? Em resposta do senhor, eu não faço isso. O máximo que eu faço de dar satisfação é botar aquela mãozinha assim, ó, dizer, bloqueando, entendeu? Tchau, tchau. Bloqueando, só, tchau, tchau. Eu não vou discutir, Matheus. Matheus, eu não discuto. Eu não discuto com Lula livre e eu não discuto com bolsonarista. Eu não discuto. Não tem possibilidade. Até porque é o seguinte, né? Quando você vai olhar, lançar os olhos sobre essas redes sociais, sobre essas discussões infrutíferas de Instagram e tudo mais, às vezes a pessoa não está querendo ter um debate, ela não está querendo discutir, ela não está querendo... Não, ela quer tá treta querendo, mesmo. Ela está querendo a treta, ela está querendo Quer chamar brigar. sua atenção, ela está querendo causar, ela está querendo um print, ela quer te constranger, te irritar. Até um tempo atrás, e muito pelo meu trabalho na televisão, né, óbvio, não tem como pensar uma pessoa que dá a cara na televisão não ter a sua pontinha de vaidade, né? Óbvio que isso traz vaidade. E eu me doía muito, às vezes, com as besteiras que eu lia, né, com gente que ia falar uma coisa ou outra, assim, e eu gastava muito tempo. Então, assim, podia ter 300 elogios, podia ter 300 mensagens positivas, 300 mensagens bacanas, que o meu olho ia para quem estava cutucando, enchendo o saco, falando alguma coisa incômoda, num tom ácido. Falei, uai, mas para que eu estou fazendo isso, né? Aí, em vez de continuar nessa lógica, eu olhei para mim e falei, ué, espera lá, o problema até é comigo, né? Então, assim, a treta, quem tá dando asa à treta sou eu. Mas acho difícil permanecer um ano inteirinho, viu, Rimene? Um ano inteirinho é muito tempo, viu? Não, assim, é o que vier. O ano que vem eu ainda vou levando. Depois de 2023 a gente pensa em diminuir Você vai as fazer tretas, uma por PEC enquanto dos vai. precatórios da treta, né? Você vai postergar a Isso. dívida. Entendi. Isso. Eu vou furar o teto pelo menos até 2023. Depois, 2022. E 2023 a gente pensa na coisa. Entendi. A gente volta de novo pro teto de gastos. Mas Teto de tretas. Hã? Teto de tretas. Teto de tretas. Ô, Matheus, TDT. falando em redes sociais, falando em redes sociais, Matheus, explica uma coisa aqui para mim. Olha, eu estava olhando esse negócio que a gente vai chegando perto de uns 10 mil seguidores, aí começa a aparecer umas ferramentas diferentes. Uhum. E aí o povo já começa a achar a gente para fazer parceria. Influencer. Fazer não sei o quê. Como é que tem paciência, gente? Porque, ó, se a pessoa te manda um chiclete, aí você tem que fazer um vídeo coisando chiclete, mascando chiclete, sentindo um gosto de chiclete, não sei o que é o chiclete. Você não vai aproveitar. Não. Então, olha, eu costumo dizer o seguinte, eu falo pro meu marido, eu não tenho condição de fazer uns negócios desses, porque, olha, eu quero comer, eu quero aproveitar. Gente, a Graciane Barbosa ia fazer essas coisas aí só com verdurão, né? Ovo e batata doce. Só com verdurão. Então, assim, ovo e batata doce e coisa de flatulência, né, amor? Vamos combinar. Então, assim... Lembrei do repolho com uva passa, que já foi alvo de comentários aqui nesse programa.
Repolho com uva passa e maionese. Mas veja bem, e aí eu queria, por que eu estou falando tudo isso? Às vezes eu vejo você que coloca tantas coisas bacanas, né? Você coloca tanto conteúdo, e eu vi muita bobagem na internet esse ano. Tipo assim, você vê lá, a pessoa tem 600 seguidores, e ali tá fazendo umas coisas. É muita gente fazendo coisa para conseguir like, para conseguir curtida, para conseguir seguidor, né? A ponto de perder a paz de desperdiçar o tempo que tem, que é finito. Então, assim, nada contra esse é quem o influencer trabalha. by yourself. A gente teve nada contra com quem trabalha como influencer. Eu acho que se está fazendo sucesso, tem que trabalhar. Mas analisa, gente. Não é qualquer pessoa que vai ser influencer e não é qualquer coisa que você vai ali fazer como influenciador. Então, assim, cuidado para vocês. Inclusive, só para finalizar minha fala, mas me estão brigando. Às vezes as pessoas, as meninas principalmente, veem aquela influencer bonitona, tal, e aí elas começam a se punir, a se sentir culpadas, a se sentir menores porque aquela menina quer fazer isso. Aí a meta delas é ser como ela. E aí não trabalham a essência delas. Então, em 2022, nesse fim de ano, pense em você, mulher. Trabalhe a sua essência. Você tem muita coisa para fazer. Mas, pensa bem antes de fazer parceria, tá? Não, o mais que isso, passa a viver uma vida artificial. Tem um caso que já virou piada, que era uma galera que ia para um hotel específico no Rio de Janeiro, aí pagava o day use do hotel, não ficava hospedado lá, porque é um hotel caro e tudo mais. Aí levava assim 10 biquíni, 10 sunga, para tirar um monte de foto na piscina do hotel, que fica na cobertura. Para postar assim, durante o mês. Para postar durante o ano. Pagava o dia para tirar foto durante o ano. Aí, meu filho, se você não está assim, usando a sua vida real em prol de uma artificialidade, em prol de algo que é fake, em prol de algo que não é a tua vivência mesmo, você tem que cair a ficha, né, de que isso tá equivocado, de que isso é uma coisa doentia até, porque você deixa de aproveitar realmente as coisas boas da vida para se seduzir com uma artificialidade. E eu estava até dialogando sobre isso com a Maria Tereza. É impressionante hoje como as redes sociais, de um modo geral, e a gente falava mais especificamente do Instagram, né? Elas vão te conduzindo a ficar numa loucura obsessiva de postar conteúdo sempre e mais, de postar aquele conteúdo que engaja, porque não é tudo que você coloca que as pessoas vão curtir. Hoje, o seu conteúdo no Instagram, nas redes sociais, já não chega para 100% das pessoas que te seguem. Né? Ele vai chegar ali para um grupinho que acompanha você momentaneamente, mas isso muda a cada dia, muda a cada semana. E aí, algumas pessoas, para quebrar essa lógica do algoritmo, passam a fazer coisas que talvez nem gostem tanto, que talvez nem concordem tanto, que talvez nem façam parte do dia a dia delas, só para tentar gerar esse like, só para tentar gerar essa coisa que pior, viu, TT? Para algumas pessoas se converte em dinheiro, para algumas pessoas se converte em profissão, para outros é só uma vaidade boba mesmo. Ah, eu tenho muito like, eu tenho muito seguidor, mas não se converte em nada, nenhuma profissão, nenhum... Entendeu? Então, assim, é algo que me chama a atenção também por causa dessa artificialidade. Você ia falar, MT? Eu sou muito impressionada com a superficialidade, entendeu? Dessa questão das redes sociais. Porque as pessoas precisam de aprovação, mas elas precisam de uma aprovação Deixa eu reformular. Existem dois sentimentos interessantes que são o orgulho e a vaidade. Tá? O orgulho, ele é bacana porque ele tem lastro em alguma coisa que foi feita. E a vaidade é vazia. Né? A vaidade é aquela... Eu quero ser insensado, mas nem eu sei por que eu quero ser insensado. Eu não sei nem o que eu faço com isso, eu não sei por que eu quero ser insensado, eu só quero ser insensado. Sabe? Deve dar um tipo de prazer, um tipo de... eu não sei o que é. Enfim. E me parece que as redes sociais trouxeram essa questão da vaidade. Né? Não do orgulho, da vaidade. Tá certo? Então as pessoas não expressam sua real opinião, porque se elas expressarem a opinião que elas têm, um grupo pode não gostar. Então você fica numa superficialidade nas redes sociais. É claro que é divertido, você vê memes, você dá risada, você vê fotografia de pessoas que você gosta, é ótimo, mas tem um outro lado.
tem o outro lado. O lado social, né? Que não pode, e não pode ser um local de devaneio com a vaidade. Até porque a vaidade é uma inutilidade, uma futilidade, não se baseia em nada. E aí que as pessoas são canceladas, elas morrem porque foram canceladas, entendeu? Ou seja, tem uma futilidade, né? Tem uma, sabe? Enfim, de qualquer maneira, eu não sigo regra nenhuma, de vez em quando eu entro, posto, aí de vez em quando eu entro, posto, mas também não respondo, entendeu? Agora eu me divirto vendo, recebo meme e tal, me divirto, posto alguns, enfim. Como mas eu da não tenho Caipora. Compromisso com... É como da Caipora, mas eu não tenho compromisso com a... Eu não tenho compromisso nenhum com a rede social, entendeu? Minha Nenhum. bancada linda, Né? tá dando o nosso tempo, é hora de dar tchau, Não. é hora de se despedir das pessoas que nos prestigiam com a companhia e com a audiência nessa manhã de sábado. TT, boa semana pra você, bom domingo antes, né? Bom sábado, bom domingo, até sábado que vem. Beijo grande. Beijo grande. Vou pra roça hoje, cortar grama. Pios. Outra embalo. Rimene Amaral, beijo, meu amigo. Fique com Deus. Ótimo fim de semana. Para todo mundo, para todos vocês, para todos os nossos ouvintes, que o dia seja tranquilo, que tenha comida no prato para todo mundo, pelo menos vacina no braço até que a gente saia dessa e sorriso no rosto. Até sábado que vem. MT, meu amor, mais uma vez, muito obrigado. Beijo grande, bom fim de semana. Bom fim de semana para todo mundo. E lá vamos nós rumo ao desejadíssimo recesso do Poder Judiciário, quando eu vou poder descansar, espero, 20 dias. Ô, trembão. Só descansar do escritório, porque do Se Liga, acho que a gente não vai conseguir férias esse ano. Não. Beijo grande para vocês. E um Beijo. ótimo fim de semana para você que nos acompanha aqui pelos 94.9 da Interativa e também pelo youtube.com/Matheus Ribeiro TV. No sábado que vem o Se Liga tá de volta. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau, obrigado. Se liga, Interativa com